Olá pessoal, tudo bem com você? Que tal hoje você aprender a criar um dashboard comercial de vendas? Como assim, professor? Hoje eu quero ajudar você a criar o seu primeiro dashboard no Excel. Para isso, vamos utilizar o exemplo mais comum, a parte comercial e a parte de vendas. Vamos entender como que você tem esses dados e pode criar o seu primeiro dashboard aí. Vamos lá? Planilha na tela. Bom pessoal, olha a nossa planilha aí. Essa é uma planilha, pessoal, muito similar ao que eu fiz há 2 anos atrás, tá? Onde nós fizemos um exercício muito parecido, como criar o seu primeiro dashboard. Tem um vídeo aqui no canal, tudo que pode servir de base. Hoje a gente vai pegar uma base já mais atualizada. Você vai ver que eu tenho aqui, ó, quase 6.000 registros, 5.650 registros. E com base nesses registros a gente vai criar um dashboard totalmente profissional, bonito e que você vai aprender, mesmo você conhecendo pouquíssimo de Excel. Isso mesmo. Então se você conhece pouco de Excel, é só você seguir o nosso passo a passo que vai aprender a criar esse dashboard tranquilamente aí. Tudo bem? Mas antes de eu continuar, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Você quer aprender Excel comigo? É bem simples. O link está na descrição. www.cursodeexcelonline.com. No nosso curso você vai aprender isso e muito mais, além de contar com o meu apoio para te ajudar a aprender Excel. É a primeira vez que chegou no canal? Clica no botãozinho de inscreva-se. Clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. E para você que está assistindo esse vídeo, primeiro recado importante, é o primeiro, depois tem mais, tá? Primeiro recado importante qual que é? Você quer receber esse arquivo? Isso mesmo. Para receber esse arquivo é bem simples. Aqui abaixo nós temos na descrição do vídeo o link para o canal no Telegram, onde a gente vai liberar esse arquivo após a publicação do vídeo. Tudo bem? Agora vamos retomar. Bom pessoal, olha só, eu tenho uma tabela aqui, pessoal, que eu tenho as unidades, eu tenho o supervisor dessas unidades, eu tenho o colaborador que atua nessas unidades, nós temos as datas, nós temos o mês, nós temos o ano e nós temos os valores de venda, tá? E aí nós temos aqui, ó, janeiro e 2020. Você vai falar, o que é isso daqui? Isso daqui, ó, são informações que eu vou até apagar e mostrar para você. Por que eu vou apagar? É o seguinte, normalmente a gente quando vai fazer a importação não, vai exportar, né, para o Excel e depois a gente importa para ele, normalmente não vem essa coluna de mês e ano, vem aqui a data. E aí você, por exemplo, vai pensar em criar uma segmentação um pouco diferenciada, algo do tipo, ou às vezes você tem uma limitação no teu Excel que não trabalha tanto com esses recursos e você precisa criar uma segmentação, algo que você consiga selecionar os valores do mês, ou do ano, ou dos dois, né? Como que você pode fazer isso? Você cria duas colunas, mês e ano, e você faz a extração dessas informações, para você ter esses itens na segmentação de dados, para você depois filtrar, tá? Fazer um dinamismo ali no teu painel. Então olha só o que eu vou fazer aqui. Eu vou colocar igual maiúscula, vou colocar a função texto, vou clicar na coluna da data e em seguida eu vou colocar aqui entre aspas, 1, 2, não M, né? 2, 3, 4 M's. Fecho parênteses 2 vezes. Ao dar o Enter, veja que eu tenho agora aqui o mês, tá? Quero o ano, ó, igual ano. Ano é uma função que a gente utiliza para extrair de uma data apenas o ano. Vou fazer isso, fez bonitinho. Tá aí a tabela, já que você precisa. Então essa tabela eu vou dar um Ctrl asterisco. Vamos no inserir e nós vamos fazer tabela dinâmica, tabela intervalo, tá? Vamos jogar numa nova planilha e vou dar OK, assim, ó. Pronto. Nesta área, né, que vai ser nossa planilha 2, vai ser a tabela de análise. Então aqui embaixo eu vou colocar aqui, ó, planilha 1, eu vou chamar de base. Ó, clico 2 vezes e digito. Lá, vou clicar 2 vezes na planilha 2, vou chamar de análise. Opa, deixa eu colocar em maiúsculo, né, para ficar bonito. Ó, análise. Pronto, ó lá. E depois eu vou ter uma outra planilha para a gente fazer o nosso painel, tá? Então essa análise aqui tem uma área já de tabela dinâmica, ó, cliquei e voltou a aparecer. Se eu clicar fora, ó, não tá, cliquei na área, voltou. A gente tem aqui, ó, campos, que a gente vai movê-los para colunas, valores, linhas e filtros, criando uma tabela de análise. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu quero analisar o supervisor. Vou colocar o supervisor aqui, ó,
em linha e vou pegar o valor e vou colocar em valores aqui. Olha que interessante, eu tenho agora os valores, deixa eu aumentar o zoom aqui, ó. Os valores de quanto que foi faturado, né, ó, por cada supervisor. Se eu quisesse analisar o colaborador, aí eu monto do colaborador. Mas olha que bacana, se eu colocar agora já uma segmentação de dados, olha só, vamos na análise da tabela dinâmica, eu vou fazer uma segmentação de dados por ano, tá? Vou habilitar o ano aqui, ó, e vou dar OK. Repare que eu tenho o ano de 2020 e 2021. Vamos deixar ele aqui do lado, ó. Vou diminuir um pouquinho, tá? Ó. Conforme a gente clica, ó, automaticamente ele faz a filtragem dos dados. Vou limpar o elemento, limpei o filtro. Se eu colocasse uma outra segmentação, vamos lá, ó, vamos clicar na tabela, vamos lá, análise da tabela dinâmica, vamos colocar uma segmentação de dados por mês, tá? Olha só, agora eu tenho mês. Se eu clicar em janeiro, ele vai listar tanto janeiro de 2020 quanto 2021. Mas se eu clicar em 2020, eu tenho janeiro de 2020 e tenho janeiro de 2021. Por que eu fiz isso também? Algumas pessoas utilizam algumas versões de Excel que não tem o recurso de linha do tempo. Então, às vezes, por exemplo, poxa, não tem a linha do tempo no meu. Você pode fazer desse modo, criar uma linha do tempo com o uso de recursos de segmentação de dados, onde você visualiza as informações do ano e também você consegue aqui escolher o mês para fazer, ó, essa visualização dos dados, tá? Então por isso que a gente fez também, ok? Vou encolher ela um pouquinho aqui só para deixar aqui de lado para a gente entender o recurso, ok? Agora olha só, essa tabela eu vou selecionar ela, vou copiar, ó, Ctrl C, vou vir aqui para o lado e vou colar ela, tá? Aonde está supervisor eu vou tirar e vou colocar agora o colaborador. Repare que agora, ó, eu tenho aqui, ó, o desempenho de todos os colaboradores. Olha que bacana. Aí você pensa, poxa, já tem dos colaboradores. Vamos fazer mais outro? Ó. Vou selecionar aquela tabela, Ctrl C, copiei, vou vir para cá, vou colar outra. Ó. Colei. Agora eu vou tirar o supervisor e vou colocar a unidade. Nós temos agora o desempenho das unidades, olha só. Agora eu vou tirar um pouquinho do zoom, tá, gente? Vamos tirar um pouquinho do zoom aí, ó. Por quê? Porque conforme eu clico na segmentação, repare que os valores agora, ó, vão sendo inferidos. Olha que palavra bonita, né? Ó. Eu estou fazendo uma interação na tabela e as tabelas estão sofrendo esse dinamismo dos dados. Então eu estou inferindo na tabela, tá? Através da segmentação de dados. Ao limpar a segmentação, repare que tudo volta ali ao normal. Bacana, né? Isso que você está aprendendo com a gente são os recursos para fazer as análises. Então veja que nós fizemos algumas tabelas dinâmicas e através dessas tabelas dinâmicas nós já temos as nossas primeiras análises que podem ser ali criadas em um painel, tá? Essas análises a gente pode ainda até melhorar um pouco mais depois, né? O principal é a gente entender como fazer essas análises. Então a gente fez aqui, ó, um faturamento por unidade, por supervisor e por colaborador, tá? Tem mais algum? Acho que não. Acho que agora que data, mês, ano, a gente não precisa, mas esses três seriam os fundamentais. Depois a gente vai melhorando isso ao longo ali, tudo bem? Porque agora o que eu vou fazer? Eu vou criar uma planilha nova, tá? Essa planilha eu vou chamar de painel, poderia ser de dashboard também, se ficar à vontade. Eu vou selecionar ela inteira aqui no cantinho e vou diminuir ela aqui, ó, um pouquinho a largura para 23 pixels, é o suficiente, ficando um monte de quadradinho assim, tá? Esses quadradinhos a gente vai utilizar para fazer a movimentação, fica mais fácil de você mover as formas que a gente vai inserir aqui para criar o nosso painel, tá? Mas antes de eu continuar, lembra que eu falei que eu tinha um outro recado muito importante? Se você chegou até aqui esse vídeo, parabéns, era isso que eu gostaria muito, que você chegasse até aqui nesse vídeo para ouvir esse recado e continuar ainda me ouvindo, tá? E me assistindo aqui. Por quê? Porque hoje a gente está ofertando 25% de desconto na formação. Isso mesmo. Aqui embaixo, fixado no primeiro comentário, tem o link com o cupom promocional MÃES25. Já vou deixando aquele Feliz Dias das Mães para a minha mãe, tá? Vai aí, pessoal, já vai lá,
Ah, quero aprender Excel para ontem. É agora. Aproveita que tem 25% de desconto que a gente está ofertando para quem está assistindo esse vídeo. Vale lembrar que os cupons são limitados no dia, então pode ser que tenham 5, pode ser que tenham 10 cupons. Corre lá para você resgatar o seu cupom para ver ali se consegue, né, esse valor promocional já hoje. Se tiver dúvidas, converse com a equipe no atendimento, no chat do site, que eles estão lá para ajudar vocês. Tudo bem? Agora, vamos retomar. O próximo passo seria agora fazer aqui o uso de algumas formas, criar um layout, né? Um layout para a gente fazer o nosso painel. Então, normalmente, quando, por exemplo, eu ensino os meus alunos, a gente tem um conceito muito prático. Tem gente que, professores mais novos não usam isso, mas professores um pouquinho mais antigos usam, é o termo mockup. A gente faz um mockup, né, um esboço do projeto. Normalmente a gente fazia no papel, antigamente, muito antigamente, tá? E hoje ainda eu tenho até às vezes a hábito de fazer ali, mas normalmente eu utilizo o computador ou algum programa de edição para criar uma imagem para fazer o nosso mockup, o nosso esboço do projeto, tá? No Excel eu vou te ensinar a fazer pelo Excel mesmo. Então vou pegar aqui o inserir, ilustrações, formas, e aqui nós temos algumas formas. Por exemplo, tem esse retângulo aqui, tem esse outro retângulo, ó, com canto arredondado. Normalmente eu utilizo o retângulo com canto arredondado, tá? E aí eu vou fazendo esses retângulos assim, ó, aqui na própria área, tá? Aí eu vou pegar também aqui, ó, deixa eu pegar um outro retângulo, ilustrações, formas, fazer um retângulo grandão hoje aqui, que eu quero trabalhar com uma outra dica para vocês aí. O professor adora trazer dicas novas para vocês, porque muitas vezes a gente trabalha tanto com conteúdo, gente, e às vezes falta trazer alguma diquinha nova, alguma coisa diferente para vocês aí. Eu vou tentar agregar essas dicas. Deixa eu encolher aqui agora a parte superior, ver como que está a distribuição da nossa área. Estou em 100%? Estou. Deixa eu diminuir um pouquinho. Eu acho que eu vou trazer até aqui. Vamos voltar para o 100%. Eu acho que aqui tá bom. Tá. Ó, veja que eu coloquei ela aqui, vou lá no formato de forma, vou recuar ela, tá? E um objeto ficou por trás do outro. Não tem problema, tá? Agora esse daqui vai ficar por cima. Então aqui, primeiramente, eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar, ó, uma cor nele. Então, por exemplo, eu vou trabalhar com roxo. Você pode trabalhar com roxo. Você tem azul, você tem aqui, ó, preto, cinza, né? Ó. Eu quero hoje mostrar para vocês algumas dicas na parte do design com gradientes de cores, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, mais cores de preenchimento. Eu acho que eu vou trabalhar num tom de azul. Eu vou pegar um azul, deixa eu ver esse azul escuro aqui como vai ficar. Deixa eu ver como ficou a opção de gradiente. Vamos ver o gradiente aqui, se tem um gradiente. Não ficou muito legal, mas vamos lá, ó. Mais gradientes. Ele vai ter aqui, ó, preenchimento de gradiente. Ele me colocou, ó, desse modo. Eu vou ajustar aqui, ó, para você visualizar como que a gente faz a configuração de um gradiente de cor pelo Excel mesmo, ó. Vou excluir as ampulhetas. E agora eu vou estabelecer as cores. Eu vou estabelecer essa cor escura. E aqui eu vou colocar uma outra cor, um outro tom, ó. Olha só o gradiente que ele fez, ó. Ele fez um degradê. Mas olha como ficou. Ficou um outro visual. Ah, Michel, eu quero outra cor. Vamos fazer outra cor? Para você ver, ó. Vamos pegar aqui, ó. Deixa eu ver o verde. Vou pegar um verde. E essa daqui, vamos lá, ó. Mais cores. Deixa eu ver um tom de verde aqui. Acho que esse aqui tá bom. Olha só. Uma outra composição visual, tá? Aqui ele está utilizando a opção linear. Aqui tem outras opções que você pode utilizar. Normalmente eu utilizo o linear. E o ângulo aqui, pessoal, eu coloco 45, tá? Para pegar a diagonal, tá bom? Ó? Então vai ficar assim. Vou fechar agora aqui, ó. Vamos tirar um pouquinho do zoom. Você vai ver ó, que fez ali um retângulo, ó, que é o retângulo que a gente vai utilizar. Aqui, esse outro retângulo, eu vou utilizar ele agora para criar as áreas que a gente vai utilizar nos gráficos, tá? Então, por exemplo, vou fazer uma área também em degradê, ó. Vou pegar um tom de verde aqui. Vamos tirar aqui, ó. Vamos ver se tem um gradiente que dê para utilizar. Aqui tem um tom de gradiente, ó, que ele me sugere. Olha lá. Ó. Aí eu vejo se combina. Se não combinar, vou mudar, viu, gente? Não vou utilizar ele, não. Ó. Deixa eu pegar o formato de forma. O contorno da forma eu vou deixar sem contorno. Ok, ó. Ó como que ficou o objeto, tá? Então minha ideia agora seria fazer esses objetos para alocar onde que vão ficar o posicionamento dos gráficos. Só isso não. Eu tenho que lembrar que eu tenho aqui, ó, lá na análise,
dois itens de segmentação. Eu tenho esse cara e esse aqui, ó. Então eu já vou dar um Ctrl X no ano, vou lá no painel, deixa eu vir aqui para a área daqui, ó, colar e depois trazer ele aqui para uma área, tá? E vou repetir o mesmo processo com o mesmo, ó. Ctrl X, vou lá no painel e vou colar ele, ó, e trazer para uma área aqui. Depois eu vou ver onde que eu vou distribuir, tá? Só trouxe ele para cá nesse primeiro instante. Bom, vamos lá. Não gostei muito. Vamos lá, formato de forma. Vamos ver aqui se eu tenho algum outro, ó. Uma outra opção de gradiente. Vou pegar mais gradientes. Vou excluir uma corzinha aqui. E aqui eu vou ver se eu tenho um outro tom de cor. Aqui vai ficar no mesmo. Vamos pegar aqui, ó, mais cores. Eu vou diminuir um pouquinho, ó, do tom de verde, ó. Vamos ver como vai ficar a composição. Ficou um pouco mais vivo, tá? Eu acho que nesse momento eu vou utilizar ele assim, tá bom? Vamos fechar aqui. Aí depois eu vou começar a posicionar esse objeto em algum local. Outra dica que eu dou, eu vou lá no formato de forma, ele tem um estilo, ele tem um efeito de sombra. Eu gosto de aplicar sombra, tá? Ó, nesses objetos que ele fica tipo sobreposto, ó. Ele fica em um destaque melhor, tá? Aí eu vou dar um Ctrl D também, ó. Vou colocar outro aqui em cima, na parte superior, que eu estou imaginando que eu vou deixar a segmentação nessa área aqui, ó. Tá? Eu vou ajustar um pouquinho. Não tá ainda do jeito que eu quero, tá, gente? Só estou fazendo o esboço, o mockup, tá? Aí eu posso imaginar, esse aqui vai vir lá para lá. Vamos deixar aqui por enquanto, que eu não fiz nem os gráficos ainda com vocês, tá bom? Só estamos explicando essas dicas da parte do design para vocês entenderem. Vou pegar essa forma, vou dar um outro Ctrl D. Vou alocar aqui, ó, uma outra área de gráfico, né, ó. Um outro Ctrl D, ó. Aí vou alocar depois aqui numa outra área para gráfico, ó. Provavelmente vai ficar aqui. Esse vai ficar aqui. Ctrl D, esse vai ficar aqui. O que mais eu posso fazer ainda aqui? Eu vou dar um outro Ctrl D, ó. Que eu estou imaginando, tá, gente? Não vá pensando que o professor já montou, viu, o visual. Estou montando aqui só para você ter uma ideia, tá, ó, do que o professor pode desenvolver, tá? Como eu falei para você, é um mockup, é um esboço. E às vezes, muitas vezes, o esboço do professor não é o esboço do resultado final, tá bom? Olha lá. Ó. Então eu estou imaginando como que vai ficar aqui as áreas para a gente depois ali fazer a devida organização dessas informações ali. Mas eu utilizo tudo o conceito de forma para a gente fazer, tá bom? Então vamos lá na análise. Na análise eu tenho aqui, ó, esse conjunto de dados que seria aqui o desempenho dos nossos supervisores, tá? Vou aumentar um pouquinho mais, que você vai falar, puxa, professor, está judiando a minha vista, não tem problema, vamos melhorar aí, ó. Vou selecionar os valores, ó, ou a coluna inteira, Ctrl 1 no teclado, vou lá no estilo de moeda e vou dar OK, ele vai aplicar o estilo de moeda. Coluna H, vou selecionar, Ctrl 1, vamos lá, ó, moeda, vou dar OK, prontinho, entrar os valores. Vou pegar aqui o outro também, ó, coluna K, Ctrl 1, vamos pegar aqui, ó, moeda, vou dar OK, prontinho, tá? Agora, eu só fazer o gráfico. Vou clicar aqui, análise da tabela dinâmica, gráfico dinâmico, ele já vai me dar a minha primeira sugestão de gráfico, tá? Vou dar OK nessa sugestão, não tem problema. Mesmo que eu queira mudar depois, eu mudo, tá bom? Vamos fazer uma limpeza no gráfico? Ó, vou clicando aqui, ó, nas linhas, na legenda que não tem necessidade, e aí eu vou fazendo uma limpeza do gráfico. Esse total, ó, também vou apagar ele, viu? Hoje eu vou apagar o título. Vamos pegar aqui, ó, cadê? Gráfico dinâmico. Vou ocultar os botões, ó. Ctrl X, vou recortar o gráfico, vou lá para o painel e vou colar o gráfico, tá? Quando eu colar o gráfico, eu vou alocar ele na área que eu imagino que ele vai ficar alocado. Por exemplo, aqui, ó. Ok, ó. Vamos deixar ele aqui, tá? Então aqui, para eu também não me perder no que eu faço, eu vou lá no Inserir, Ilustrações, Formas, eu vou fazer um retângulo aqui, ó, vai ficar sobreposto, tá, ó. E aqui eu vou colocar, ó, faturamento por supervisor, tá? Só para não me perder. Depois eu vou acertar isso de um modo que vai ficar mais bonito, né, ó.
Às vezes você vai falar, puxa, professor, ficou tão feio, né? Ó. Aí depois você vai lá, ó, com a criatividade, mexendo com fonte, aí deixando ele mais bonito, né? Ó. Aí depois você vai alocar isso, né? Ó. Deixa eu tirar aqui o contorno da forma, ó, sem contorno. Você vai alocar isso de modo que vai ficar mais bonito, tá? Só vou deixar assim para eu ter uma ideia da onde que está o gráfico que eu vou colocar, tá? Então eu vou fazer o seguinte agora, eu vou clicar lá na análise, voltar para cá. Veja que eu tenho aqui, né, as outras áreas. Deixa eu excluir um pouco essas colunas aqui, para ficar mais fácil de vocês verem as outras tabelas. Vou clicar nessa tabela agora aqui, ó, das unidades, análise da tabela dinâmica, gráfico dinâmico. Vou fazer um gráfico dinâmico também, ó. Vou dar OK, ó, prontinho. O que a gente faz? A gente apaga aqui, ó, faz uma breve limpeza dos dados, ok, ó. Vou tirar o total também. Gráfico dinâmico, vou lá, ó, botões de campo vou ocultar. Ctrl X, vou para o painel, vou clicar aqui em uma área e vou colar, tá? Posso colar, vou alocar isso na área que eu entendo que vai ficar melhor ali, né, ó, a informação. Vou dar um Ctrl D na minha caixinha que eu já coloquei aqui, ó, só para alocar aqui. E aí aqui seria o faturamento por unidade, tudo bem? E nós temos um outro faturamento aqui que seria o faturamento dos colaboradores, correto? Esse faturamento dos colaboradores, o que eu posso fazer? Ó, mesma coisa, Ctrl 1 não, né? Vamos lá no análise de tabela dinâmica, vamos fazer aqui gráfico dinâmico e vou fazer um gráfico dinâmico, ok? Ó, vou dar um OK aqui, ó. Olha lá. Lembre-se que eu falei, só estou fazendo o gráfico, não escolhi ainda qual que vai ser o gráfico que vai fazer essa representação. Isso é muito importante de dizer. Vamos pegar aqui, ó, vou ocultar tudo. Então tá lá, ó, tirar o total. O gráfico aqui já tem umas coisas que eu não gostei aqui embaixo, já estou avisando vocês, tá? E aí vou colocar aqui também na nossa área. E depois eu vou pensar onde eu vou distribuir ele aqui, tá? Vou tirar um pouquinho do zoom. Vou esticá-lo aqui um pouco para ver como que vai ficar. Ó. Assim talvez vai ficar melhor a distribuição desses dados. Eu posso até pensar aqui já, ó, também distribuir os dados por aqui, tá bom? E aí eu vou pegar essa caixinha, ó, Ctrl D, vou alocá-la aqui, e aqui seria faturamento por vendedor. Tudo bem? Então aqui você olhando assim, você fala, puxa vida, olha quanta coisa a gente fez. A gente fez 3 gráficos, onde esses 3 gráficos já sofrem, ó, interações. Olha lá, 2020, 2021. E esses gráficos a gente já tem uma visualização de um painel. O que a gente precisa agora ser assertivo do melhor modo é distribuir isso com a melhor informação que a gente conseguir aqui para alocar essas informações, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, esse gráfico, vou diminuir um pouco a altura dele. Esse elemento de segmentação eu acho que eu vou colocar ele para cá. Onde, professor? Calma que você já vai entender onde eu vou alocar. Eu vou pegar esse gráfico, trazer ele para cá, ó, essa área. Acho que aqui tá bom. Esse daqui eu vou trazer um pouco mais para cá. Esticar um pouquinho mais aqui. Esse outro gráfico do vendedor, eu vou deixar ele aqui. Entretanto, eu vou tirar essa e vou alongar este aqui até uma área, provavelmente até aqui, ó, tá? E aí eu tenho a liberdade de esticar um pouco mais o gráfico. Olha só, ok? Aí a gente alonga, estica, ó. Vai alocar aqui, ó, o título, ok, ó. Aí a área do gráfico, ó, eu vou deixar um pouco mais abaixo para depois a gente fazer o posicionamento de legenda, ok, ó. Então isso que eu estou fazendo, né, uma coisa que é muito importante de dizer, né? É muito importante, às vezes a gente não pensa muito, a gente vai alocando a Deus dará, né? E quando a gente faz isso, a gente está vendo qual que é a informação mais importante que a gente vai distribuir ali no gráfico, no painel, para ficar fácil, né, da pessoa que vai trabalhar com a análise desses dados, visualizar essas informações, consiga entender do modo mais claro possível, ok? Ó? Aqui também eu vou aumentar um pouquinho mais, ó. Vamos aumentar aqui um pouquinho mais também, ó. Ok? Poderia até mudar esse tipo de gráfico aí, tá? Mas eu vou deixar esse daí nesse momento aí, que eu não tô
focando tanto no gráfico, estou focando mais na distribuição das informações, tá? Esse item de segmentação, cliquei nele, repare que eu tenho o avançar, ó, eu vou vir aqui e vou trazer para frente, ó, para ficar sobreposto. E aí depois, vou lá na... Opa, aqui não. Aqui não, professor. Olha lá, na segmentação, eu vou colocar aqui ó, em 2 colunas, o item de segmentação, vou adequá-lo melhor, tá? E vou deixar aqui na parte superior. Os meses, olha só, tá aqui, né? Eu vou clicar nele, segmentação, vou agora aqui, ó, trazer para frente, ok? E vou distribuir eles aqui também. Aqui, eu vou colocar em 12, gente, para ver como que vai ficar. Eu não sei como vai ficar com 12 colunas, tá? O nosso item de segmentação. Talvez eu tenha que fazer uma outra coisinha lá na base de dados para adequar um pouco melhor aqui do modo que eu estou pensando, tá? Porque se eu esticar tudo aqui, ó, olha só como vai ficar, ó. Talvez eu tenha que colocar somente as iniciais lá na base. Então vou lá na base, ó, onde tem essa forma janeiro, eu vou deixar apenas 3 letras M's. Vou dar um Enter, ó, fez a abreviação. A gente volta na análise, análise da tabela dinâmica, atualizar, dá um atualizar tudo. Fez toda a atualização. Volta no painel, você vai ver que agora, ó, a gente tem uma segmentação, ó, apenas com os 3, ó, tá? Ó, vamos aumentar um pouquinho mais, ó. Pronto, ó lá. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, tá? Esse branquinho que a gente tem tudo aí, pessoal, a gente vai aprender a configurar isso para adequar um pouquinho melhor, tá bom? Aqui, ó, eu tenho uma caixa que eu deixei aqui, por enquanto vai ficar. Eu não sei ainda o que eu vou fazer com ela, mas vamos deixar ela ali, tá? Vamos adequar agora aqui o efeito da sombra, tá quase igual. Aqui, não, um pouquinho mais para lá, vai ter que acertar. Pronto. E esse eu trago um pouquinho mais para cá. Ok, ok, perfeito. Agora o que eu vou fazer? Eu vou clicar na área do gráfico, eu vou no formatar, preenchimento, eu vou deixar sem preenchimento, ok? Então eu vou clicar em todas as áreas de gráfico, ó, eu vou fazer isso, ó, sem preenchimento. Então eu vou remover, ó, o preenchimento de cor, utilizando o preenchimento que está ao fundo, ok? Ó? Então eu vou lá, e a mesma coisa eu faço com o contorno da forma, ó, sem contorno. Então você vai ver que o gráfico em si, ele está integrado àquela forma que a gente desenvolveu. Olha só, dá um outro visual. Ó, tirei o contorno, ó. Olha que bacana. Vamos pegar aqui esse gráfico aqui, ó, também, ó, adequar a área de rótulo, né, a área do gráfico, ó, que depois a gente vai inserir os rótulos, aqui tá ok. Esse aqui eu preciso acertar um pouquinho mais também, ó. Pronto. E agora eu vou pensar aqui, ó, no tom de cor que a gente vai colocar aqui nessas colunas. Então, por exemplo, será que eu colocar um tom de cinza fica legal? Ó? Vou deixar na mesma... Ó lá, ó como vai ficar no cinza. Vamos pegar aqui, ó. Ó lá. Ah, não gostei do cinza. Quero colocar no azul. Ó lá, vamos colocar num azul mais escuro. Fica diferente, tá? Se você utilizar o azul, esse título que a gente colocou, eu sugiro também mudá-lo para o mesmo tom de cor, tá? Você consegue aí colocar, ó, dando uma outra cara, uma outra roupagem, tá? Nós temos ainda o item de segmentação para acertar. Esse item de segmentação vai ter um detalhe muito importante. Qual é? Eu vou clicar em um aqui, ó. Eu vou lá na segmentação. Vou pegar aqui um tom, ó. A gente está trabalhando com verde, né? Eu vou pegar esse do verde. Botãozinho direito, eu vou duplicar ele. Ok, ó. Segmentação de dados inteira, preenchimento. Ele tem aqui, ó, o elemento, ó, sem cores e tem cores. Em alguns você não consegue remover a cor do plano de fundo, tá? Então você vai lá e fala, pô, coloquei, aí você vai lá e clica, né, ó, no que você fez, ó, não aplica. Então o que que acontece? Às vezes, o que que o professor faz? Eu não consigo acertar o gradiente de cor aqui, tá? Então eu pego esse objeto e trabalho numa cor, né, única, tá? Ó, uma cor única. Vou pegar essa cor aqui, ó. Ah, aquela cor mais escura. Você escolhe qual a cor, ó. Eu vou utilizar essa daqui, ó, que é um tom mais próximo.
Aí facilita eu adequar esse gradiente de cor não, né? Essa cor no fundo do preenchimento da segmentação. Então eu vou lá na segmentação, ó, botãozinho direito, eu vou modificar, vou lá no formatar e agora você vai ver, eu vou colocar essa cor. Vamos pegar o borda já, ó, nenhuma borda. A fonte eu vou utilizar Segoy UI. Vou colocar na cor branca, tá? Vou colocar na cor branca e tamanho 10. Vou dar OK. OK. Vamos ver como ficou? Olha lá. Ó. Ele fica integrado. Para esse elemento de ano, eu vou clicar na segmentação, configuração da segmentação, eu vou ocultar o cabeçalho, tá? Ficando assim, ó, um aspecto mais de botão, tá? Aí esse do mesmo, eu vou clicar nele, vamos pegar aqui a segmentação, cadê? Olha lá o estilo, ó, já está pronto aqui, ó. Só clicar, ele já vai fazer a mesma coisinha, configuração da segmentação, cabeçalho, ó, ocultei, tudo bem? Aí ele vai ficar. Detalhe, como ele tinha meses, como eu fiz uma atualização desse item, tá? Eu tenho que ocultar os itens sem dados, os itens que estavam antes de janeiro, fevereiro, março, tudo, ele entendeu. Então eu tenho que ocultar esses itens, ficando somente, ó, os dados que realmente eu preciso. Ok? Ó? Ó lá. Aí você vai ver que a gente tem agora aqui, ó, botõezinhos, né? Ó, opa, esse não. Para a gente trabalhar com nossa segmentação de dados nessa área, tá? Deixa eu encolher aqui um pouquinho, pronto, ó. Ó lá. Aí, conforme a gente clica, automaticamente vai ter ali, ó, o nosso painel sendo replicado abaixo com as informações que a gente está utilizando. Tudo bem? Você vai falar, professor, está muito pequenininho. Está muito pequenininho? Eu concordo com você que está muito pequenininho para você visualizar tudo isso aí, mas é muita informação que a gente está passando. Vamos clicar aqui, ó. Agora colocar o rótulo de dados. Ó, vou colocar um rótulo de dados aqui. Vou clicar no outro, ó. Vamos lá, ó. Sinalzinho de mais, vou habilitar o rótulo de dados. Vou pegar o outro aqui, ó. Sinalzinho de mais, vamos habilitar o rótulo de dados. Ok? Vamos clicar nesses rótulos, mudar a cor, ó, para o branco. E vamos utilizar a fonte Segoy UI. E na verdade eu deveria ter clicado todo o gráfico, né, gente? Para fazer uma vez só, né? Ó. Vamos lá, ó. Segoy UI, prontinho, ó. Clico no gráfico inteiro. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Mudar a fonte para Segoy UI, a corzinha. Clico lá no gráfico inteiro, ó. Segoy UI e coloco aqui na corzinha branca, que fica mais visível, tá? Aí eu vou pegar agora aqui, ó, inserir ilustrações, formas, uma caixa de texto. E vou clicar aqui, ó. Deixa eu pegar uma caixa de texto que sem querer o professor saiu. Aqui, ó. Olha lá. Dashboard comercial, dashboard de vendas. Aí você pode alocar, ó, na área que você achar, eu acho que mais interessante. Acertar a fonte. Padrão de cor. E alocar isso, né, ó, no melhor local que você achar aí, tá? Esse aqui eu vou pegar, ó, trazer um pouquinho mais para baixo. E esse outro também eu vou pegar, colocar um pouquinho mais para baixo. Só vou fazer um detalhe aqui. Eu acho não, esse detalhe eu acho que não precisa, eu acho que está certa já a configuração, tá? Aí eu vou pegar, ó, esse termo do dashboard comercial, vou dar um Ctrl D. Vamos pegar ele, ó. Vamos colocar aqui na parte superior e você vai colocar aqui, ó. Escolha o mês. Vamos clicar nele, tirar um pouquinho, ó, do tamanho, alocar, né, ó, em um local, vou colocar aqui nessa parte, Ctrl D, vou duplicar, depois aqui escolha o ano, tá? Então quer dizer, a pessoa tem que vir aqui e escolher a informação para ela ter ali o painel dela sofrendo a interação. Agora olha que bacana. Você vai falar, puxa professor, esse tamanho, não estou enxergando tudo. Eu vou colocar aí no 100%, eu vou mostrar aqui, ó, ocultar os elementos visuais que a gente tem. Vamos ocultar aqui na parte superior também, ó. Ó o painel aí, gente, tá? Então, você visualizando agora o painel, você tem uma ideia do que foi criado.
Olha que bacana. Não ficou interessante? Não fica às vezes até mais bonito? Isso é um exemplo, tá, pessoal, que a gente está fazendo com vocês desse dashboard comercial, com diversas dicas, seja da parte do design, seja, por exemplo, da parte da distribuição dos dados, mas tudo isso é com o objetivo que você aprenda conosco, ok? Ó, deixa eu acertar aqui, aqui não está tão no mesmo nível de curvatura. Pronto, aqui ó, o espaço ali não está tão do jeito que o professor quer. Aqui está muito... Deixa eu tirar um pouquinho mais. Agora eu acho que eu consigo alocar aqui onde é para alocar. Aí, deixa essa caixinha aqui. Então assim, você olhando isso, você vai falar, puxa vida, olha quanta coisa. Realmente é muita coisa e são informações importantes que a gente está passando a vocês para vocês criarem um painel. Que muitas vezes, para muitos, criar isso é um bicho de 7 cabeças. Mas aqui você está vendo que o objetivo não é ser um bicho de 7 cabeças, é facilitar e abrir o leque até para quem já conhece de como criar esses dashboards, tá? Então eu vou pegar agora aqui, por exemplo, o gráfico, ó, uma das colunas, formatar série de dados, largura de espaçamento, eu vou dar 50%, você vai ver que ela vai ficar mais larga, olha que bacana. Esse daqui, ó, formatar série de dados, eu vou dar aqui, ó, eu acho que 100%, já fica um pouquinho melhor. E esse aqui também, ó, formatar série de dados, vamos colocar aqui, ó, 100%, olha só, fica um pouco mais larga a informação. Esses rótulos, você poderia configurá-los, né, ó, de modo que exibisse, ó, num outro tom de cor, ou no mesmo tom de azul, ó, a informação, só para dar um contraste, se assim for de sua vontade, tá? Ó, lá, vou clicar, ó, você vai ver que ele vai ficar com uma outra carinha, tudo bem? Outra dica que eu vou dar para você, vou lá no inserir, ilustrações, vamos pegar o recurso de ícones. Isso para quem tem o 2019 e o 365, tá? Aí eu vou colocar aqui, ó, gráfico. Ele vai trazer alguns ícones de gráficos, tudo bem? Eu poderia colocar aqui, ó, faturamento. Ele vai trazer, ó, algumas coisinhas de faturamento, ícones de faturamento. Vou pegar esse faturamento aqui, ó. Olha lá, ó, um desenhinho. Esse desenho, você vai falar, puxa vida, por que o professor está colocando esse desenho? Opa, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, que sem querer o desenho está numa área que não era para estar. Deixa eu dar um Ctrl X nele, tirar um pouquinho do zoom. Ctrl V, ó, vou diminuir ele aqui, ó, o tamanhinho e vou alocar aqui, ó. Faturamento por unidade. Então, unidade vai ser aqui, tá? E aí aqui, ó, eu vou lá na frente, vou dar um espacinho, ó, vem para cá. E esse faturamento a gente aloca aqui, ó. E coloca numa outra cor de gráfico, uma corzinha branca. Olha que bacana. Faturamento por unidade. O supervisor. Então vamos lá, ó, inserir ilustrações, ícones. Vamos ver se tem aqui alguma coisa de chefe. Chefe de cozinha. Não é chefe de cozinha. Coordenador. Não tem. Vamos pegar aqui pessoas. Vamos ver aqui, ó. Aí tem alguns de pessoas aqui, ó. Vamos ver aqui o que a gente tem de pessoas que a gente pode utilizar. Tem esse daqui, ó. Vou pegar esse, eu vou dar um inserir. Aí eu vou tirar um pouquinho, ó, do tamanho. Vou lá, ó, mudar a corzinha, ó. E vou alocar, ó, lá no supervisor, tá? Vai ficar aqui. Aí eu vou clicar na caixinha do supervisor, vou lá pro início, ó. Dou um espacinho só para ter, ó, a liberdade de colocar aqui, tá? Vendedor, ó. Eu vou dar já o espacinho aqui. Vamos lá, ó. Inserir ilustrações, ícones. Vamos ver se tem vendedor aqui. Vendedor não tem. Trabalhador? Não deu. Vamos ver trabalho. Trabalho tem algumas aqui, ó. Vamos ver se tem algum aqui que poderia ser... Nenhum. Deixa eu ver aqui, ó, vendas. Vou pegar esse desenho aqui. Não tem muito a ver, mas é só para quebrar o galho aqui para vocês verem, tá? Vamos colocar aqui, ó. Alocar. Vou lá mudar a cor, ó. E aí depois eu vou aqui acertar a distribuição, tá? Olha lá. Diminuir um pouquinho mais.
acertar aqui, ó. Vamos voltar para o 100%, você vai ver agora que você tem um painel, ó, até com um desenho ali para ilustrar um pouquinho melhor. Conforme a gente clica, ó, fica mais fácil. Outra dica para você, já que eu falei dos ícones. Eu vou lá no inserir, ilustrações, formas não, vou pegar ícones de novo, vou colocar calendário. Ele vai ter um desenho de calendário aqui, ó. Eu vou inserir. Deixa eu ver onde é que ele colocou, né? Que ele inseriu, ó, tá lá do outro lado. Gráfico, vou mudar a cor, ó, dele. Vou trazer para cá. E vou diminuir, ó, o tamanho dele, tá? E vou alocar aqui, ó. Aqui no ano. Então aquela caixinha do ano, ó, vou trazer um pouquinho mais para cá, ó. E aquela outra caixinha ali, vou dar um Ctrl D, ó, um ícone, né? E colocar aqui, ó. Ok? Só para dar um charme, vamos voltar para o 100%. Olha lá como ficou. Dá um outro charme, tá? Ao que você está ali trabalhando, tá? Essa outra caixa que ficou aqui, ela poderia ser uma caixa informativa, ok? Ó? Então a gente poderia colocar outras informações de análise. Para isso, eu deveria ir lá na tabela de análise e repensar quais informações a gente poderia colocar lá, tá? Então, por exemplo, vamos fazer uma suposição que você queira colocar o faturamento total, né? Ó? Então você tem, ó, o faturamento dos três aqui, ó. Então você sabe que essa é a informação, correto? Então o que eu poderia fazer, ó? Eu vou vir aqui, ó, em uma célula, tirar um pouquinho do lado, ó, colocar aqui, ó, faturamento total, ok, ó. Eu vou dar o igual e vou vir aqui, ó, fazer esse vínculo, tá? Deixa eu voltar aqui a minha barra de fórmula, porque eu vou precisar dela, tá? Então tá aqui, ó. Vou dar um Ctrl 1. Vou fazer aqui um estilo de moeda, para ficar o valor, ó. E essa célula J4 que vai ser a referência. Então eu vou lá no painel, vou pegar essa caixinha aqui, ó. Ctrl D. Vou alocar aqui, ó. Faturamento. Ctrl D. Vou colocar aqui embaixo. Vou lá no FX, igual, vou na análise e vinculo essa célula aqui, ó, a J4, tá? Deixa eu pegar de cima mesmo, página inicial, pincelzinho, aloco nela, ó. Olha só. E aí tem algumas modos de configuração, tá, pessoal? Você pode, por exemplo, deixar ela com um valor, ó, maior, tá? Para ficar mais em destaque ainda. Só tem que tomar cuidado se ela não vai passar para o outro lado, tá? Vou tirar aqui um pouquinho, eu acho que 14 no meu exemplo aqui é o suficiente. Ok, ó. Conforme a gente clica, ó, a gente tem o faturamento, ó. Faturamento, Ctrl D, eu vou colocar aqui embaixo, ó. Total, tá? Um exemplo, tá? Não gostei muito. Deixar avisado. O que mais a gente tem lá na análise? Identificar, por exemplo, qual que foi a maior unidade. Não sei se isso é tão importante, você poderia verificar qual que foi a maior unidade. Mas tem um aqui que eu acho que você poderia pensar. Esse pessoal são os vendedores. Você sabia que cada vendedor está atrelado a um representante aqui? Isso mesmo. Então, por exemplo, se eu pegasse aqui, ó, essa tabela, ok, ó, vou copiar ela. Copiar ela não, vou fazer uma outra tabela aqui ao lado. Sem vínculo, sem nada, tá? De segmentação. Então vamos lá, ó. Vou lá no painel, não, pegar a base, Ctrl asterisco, inserir, tabela dinâmica, tabela intervalo, planilha existente. Eu vou lá na análise, vou fazer aqui do lado. Vou dar OK. Aí eu vou colocar o colaborador e vou colocar o valor. Só que a minha segmentação, olha só, eu vou fazer aqui, ó, segmentação por supervisor.
Aí o que acontece? Somente essa tabela, ó, vai trazer o pessoal referente a... Então, quando eu escolher um supervisor, eu estou vendo o valor de acordo com aquele supervisor. E poderia pensar esse supervisor lá, né? Nesse espaço que a gente tem aqui, ó, eu poderia pensar em alocar aqui para esse tipo de análise, tá? Deixa eu voltar lá na análise, ó. Então aqui, ó, pegar aqui, vou pegar a formatação que a gente tem, a configuração, vou ocultar o cabeçalho, ok, ó. Deixa eu ver o que mais aqui faltou. Modificar, eu acho que aqui não está pegando. Tá na CGUI, tá. Vamos diminuir a fonte aqui. Pronto. Diminuir um pouquinho a fonte. Aí, ó. Eu adequo. E aí, ó, Ctrl 1. Vou pegar aqui o estilo de moeda. Ok, ó. E aí eu faço aqui, ó. Vamos fazer, ó. Mais opções de classificação. Decrescente por soma de valor. Então vai ficar do maior, ó, para o menor, ó. Então se eu escolher um dos supervisores, eu tenho essas informações aqui sendo geradas. Então vou dar um Ctrl X aqui, ó. Deixa eu recortar ele aqui, ó, que ele não tá... Acho que deu problema de memória. Vamos lá. Recortar. Eu vou lá no painel e vou colar. Não tá colando. Colou? Colou em algum lugar, né? Deixa eu ver aqui. Mas eu não estou achando ele, esse item de segmentação. Deixa eu voltar lá de novo. Análise da tabela dinâmica, vamos fazer segmentação por supervisor. Ctrl X, olha lá. Painel, Ctrl V, agora veio. Aí a gente faz aqui o trabalho de configuração dela, ó. Vou diminuir um pouquinho o tamanho. E adequar que fique em um espaço aqui, tá? Ó. Então, por exemplo, aqui, pensando naquele item que eu falei para vocês da cor, ó, até poderia agora aqui, ó, trabalhar tudo no mesmo tom de cor aqui, ó, só para poder deixar os botõezinhos livres. Aí, por exemplo, vou vir aqui, ó, Ctrl D, supervisor. Pronto. Aí, conforme a gente clica, aqui embaixo, ele poderia, por exemplo, listar os três, né, melhores, um ranking dos 3 melhores ali. Aí eu poderia fazer o seguinte aqui, ó. Aqui, ó, eu vou colocar igual, tá, ó. Vou clicar, ó, no Luan, vai trazer o Luan. Vou clicar e arrastar aqui, ó, até somente nos 3, tá, gente? E aí aqui, ó, igual, vou clicar, ó, no valor e vai trazer o valor, tá? Então aqui seria o quê? Um ranking do top 3. O que acontece? Eu viro agora aqui, ó, vou clicar nesse aqui, ó, Júlia Torres. Olha só, ele já vai mudar pra gente, ok? Ó. Deixa eu ver, Thaís Prates. Ah, só um detalhe, né? Ele pegou aqui a coisa que não era para pegar. Aqui tá certinho, mas aqui, ó, é a célula M4. Pronto, agora vai dar certo. Olha lá. Então, conforme a gente clica, eu tenho essas áreas aqui, essas informações. E poderia colocar daí aqui embaixo, ó, com uma caixa de texto, né, ó. Por exemplo, né, ó, vou colocar aqui, ó, igual, vou lá na análise, vou pegar aqui, ó, Thaís Prates, o nome da Thaís, tá? Então, Thaís Prates aqui, ó, foi a primeira. Aí vamos dar um Ctrl D. Vou colocar aqui embaixo. Ó, é o P. Ok? Ó lá. Vou dar, ó, selecionar os dois, vou dar um Ctrl D. Coloco aqui. Um outro Ctrl D.
onde a gente tem ali os 3 melhores segundo o supervisor, tá? Então aqui O4 vai ser O5 e aqui vai ser P5. Aqui O6 e depois P6, tá? Vamos pegar aqui, ó, o pincelzinho. Vou passar o pincel aqui neles, né, nos demais, ó. Deixa eu pegar aqui o pincelzinho. O da Maria, o do Daniel. Vou aumentar um pouquinho também o tamanho aqui para deixar um pouquinho melhor aqui, né, ó. Essa informação que a gente está trabalhando, né, ó. Thaís. Aí vai ter aqui o valor da Thaís. Vou pegar essa outra caixa aqui, ó. Pincelzinho. 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 Pronto. E aí a gente distribui ela aqui, ó. Tá? Aí o que eu tenho? Eu tenho aqui, por exemplo, né, ó, os 3 melhores segundo o supervisor. Deixa eu ver aqui nessa segmentação, configurar ela de novo. Colocar aqui o tamanho da fonte no 9. No 9 já tá, né? É que a caixinha é bem pequena mesmo. Então deixa assim. Então lá, conforme a gente clica, ó, automaticamente a gente tem a informação, tá? Aí aqui, ó, Ctrl D, top 3 vendedores, ok? Aí a gente poderia alocar aqui. O que eu tô achando, olha só como o professor de vocês é... Deixa eu ver se eu diminuir um pouquinho aqui, vai afetar, ó. Vou ver quanto que eu consigo diminuir aqui para não afetar tanto ali. Ali. Como eu falei para vocês, mesmo negócio depois de pronto, o professor vai mexendo, tá, gente? Só para eu poder aumentar essa caixa que a gente tem aqui, ó. Tá, ó. Olha só. Vou aumentar a caixa. Aí eu tenho agora aqui, ó, a condição, né, ó, de fazer um top 3 aqui um pouco melhor. Olha lá, ó. Distribuir a informação, tá? Não vai ficar do melhor modo, tá, pessoal? Mas vai ficar funcional. Como vocês estão vendo, o professor está fazendo isso do zero, tá, gente? Eu não tô... Deixa eu colocar até agora aqui, eu posso colocar o faturamento total, uma vez só. E aumentar o tamanho. Aí. Aí tira esse total daqui. Ó, faturamento total. Aí a gente tem a parte do supervisor. Aqui os... Opa! Aí. Aqui. Sobe essa caixinha para cá. E aí a gente tem uma caixa informativa ali, né, ó, para ilustrar um pouquinho melhor, tá? Vou aumentar um pouquinho do zoom. Essa caixinha a gente poderia ainda, olha como o professor de vocês é repensá-la, ó. Faço uma caixinha aqui, Ctrl D, coloco outra caixa aqui embaixo, tá, ó, para separar a informação, tá? Aí eu vou recuar ela, ó. Pronto. Olha lá, ó. Vai afetar? Não, não afetou em nada. Essa que é a verdade, tá? E aí nós temos aqui, ó, faturamento total e tem uma análise segundo, né, ó, supervisor. Então, se eu clicar no supervisor, nós temos aqui o nosso top 3 dos vendedores. Olha só. Poderia até colocar aqui, ó, no mesmo tom de cor que a gente utilizou o outro, ó, só para ilustrar essa parte abaixo, ok, ó. E aí ficando, né, ó, de um modo às vezes mais interessante ali para analisar, né, o ranking, né, ó, segundo o supervisor, tá?
Vamos trazer aqui. Acho que aqui tá bom. Então, ó, conforme você clica, automaticamente você tem ali. Vamos encolher tudo agora? Vamos pegar aqui, ó. Voltar no 100%. Vamos pegar aqui, cadê o exibir? Olha lá, vou ocultar a barra de forma. Você vai ver que o teu painel agora, ó, ele ficou com uma carinha bem mais interessante, com um visual bem melhor para a apresentação desses dados. Então, nosso objetivo hoje foi ensinar vocês a criar um dashboard comercial no Excel que seja aí, sirva para você de base, para você criar os seus e você criar do melhor modo. Apresentamos diversos conceitos a vocês na parte do design, na parte da análise, de segmentação de dados, fazer uma linha do tempo, sendo que você não tem a linha do tempo para resolver às vezes um problema, dependendo da sua versão de Excel. Mostramos para vocês essas dicas do gradiente de cor e até se você não ter gradiente, faz de uma cor única, não há problema quanto a isso. Tudo com o objetivo de você aí ter tudo do melhor modo para você apresentar, tá? Cantaram para o professor aqui, colocar isso também na cor azul. Vamos ver como vai ficar. Olha lá, vamos ver aqui na corzinha azul. Olha lá, faturamento total, olha como vai ficar. Pode ficar legal. Aí vai do gosto do cliente, tá bom? Olha lá, aumentei um pouco mais o tamanho também, ó, do valor. Ó. Aí você pode acertar um pouquinho melhor aqui na posição de centro. Aí conforme você clica, automaticamente você tem aí, ó, as interações acontecendo. E aqui uma análise, ó, nesse card apenas com base no supervisor. Escolheu o supervisor, automaticamente você sabe aqui quem são os teus top 3 de acordo com o supervisor. Tudo bem? Bom, pessoal, hoje a gente ensinou vocês aí como criar um dashboard comercial de vendas no Excel. Eu espero que você tenha aprendido, que você aí deseja agora recriar esse dashboard. Se você vai recriar, faz o seguinte, recria ele e posta depois nos nossos grupos, seja no grupo do WhatsApp, seja no grupo do Telegram, né? Que a gente vai olhar, vai depois interagir com vocês, dando os parabéns pelo que vocês estão também aí a desenvolver. Tudo bem? Bom, pessoal, vou ficando por aqui, mas deixa aquela dica muito importante. Você quer aprender Excel com a gente? Link está na descrição. E lembre-se, 25% de desconto para quem está assistindo esse vídeo hoje, aqui no sabadão, tá bom? Bom, pessoal, fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Bom, pessoal, eu vim aqui recomendar o curso Excel online do professor Michel Fabiano. Um curso que vale muito a pena. Um curso de Excel que me proporcionou grandes valores, que me abriu portas, me proporcionou um emprego novo. Um curso que me fez crescer profissionalmente. Pessoal, o curso mais barato e mais completo do mercado. O professor é muito atencioso. Qualquer pergunta, dúvida, ele responde de maneira quase instantânea. Pessoal, eu vim aqui recomendar, eu super recomendo.